Fala galera, se você está assistindo esse vídeo pelo canal Professor Imaginário, deixa o like, inscreva no canal. Se você é aluno da escola Terezinha Lotezinho, está assistindo pelo canal da escola, também deixa o like e inscreva no canal da escola, certo? Esse é um conteúdo que a gente ensina tanto para nono ano quanto para terceiro, então fiquem atentos aí sobre esse tema, que é um tema que geralmente cai bastante no Enem. Vamos lá. Então vai ser um resumo sobre imperialismo e neocolonialismo. Quando a gente fala de imperialismo aqui, vocês logo vão lembrar de Império Romano e tal, esqueçam isso. Agora o imperialismo não é de extensão territorial, de fazer aquele grande império, e sim de dominação, de imperar sobre outro país, tá? Um país de poder econômico maior imperando ou dominando um país de menor poder econômico, tá? Nesse caso vai ser os países da África e da Ásia. Por isso a gente chama de neocolonialismo, porque o colonialismo aconteceu lá no século XVI, quando também os países europeus, atrás de especiarias, faziam já as grandes navegações para as Índias, querendo fazer novas rotas, vai acabar aí dando na América e tendo aquela exploração que a gente já conhece e dominação dos países europeus em cima aí do continente americano. Porém, agora a gente vai usar a palavra neocolonialismo, neo de novo, tá? Então vai ser novamente um colonialismo, só que agora século XIX, e eles vão dominar os países da África e da Ásia. Para entender isso, a gente tem que ir lá nos antecedentes, né? Então, a gente tinha passado já aí pela segunda Revolução Industrial, então já tinha tido uma evolução econômica e tal, e esses países se tornando potências, países europeus, tá? A gente vai ter os Estados Unidos também, que vai entrar nessa onda da Revolução e de querer expandir seus capitais, tá? Os países mais desenvolvidos daquele período economicamente eram a Inglaterra, a Bélgica, a Alemanha, a Itália e aí fora da Europa, então, os Estados Unidos. Motivações e objetivos. O que motivava então esses países a querer dominar sobre a África e a Ásia? Eles queriam aumentar suas capitais, obviamente. A Europa aí já com essa disputa toda dentro do seu próprio território já não dá mais para expandir. Eles vão buscar então aí as suas matérias-primas, as fontes de energia, mas tem que ser com baixo custo. Então eles vão para a África, que era um território que ainda não tinha sido explorado. Eles acreditavam que era um território aí que ia dar muita grana e muita evolução no sentido do capitalismo. O darwinismo social. Vocês se lembram lá de Charles Darwin, teoria da evolução, a seleção natural? Eles vão trazer isso para o lado social. Eles quem? Os intelectuais da época, os governantes dessas nações europeias e tal, e eles vão acreditar que os países da Europa já estavam num patamar mais alto, onde eles deveriam salvar aí os países africanos e asiáticos, principalmente os africanos, que estavam, que ainda não tinha tido essa evolução. Desculpa, né? Na verdade, a gente sabe que o real interesse era expandir seus capitais, buscar novos mercados e tal, e fazer cada vez a sua nação ficar cada vez mais potência, mais importante economicamente. Bom, eles vão usar então como se isso fosse o fardo do homem branco, vamos levar a civilização para os povos atrasados, né? Tirar a África e a Ásia do estado primitivo, né? Nós, homens brancos europeus, deveremos salvar aquele povo que está no estado primitivo, e a gente sabe que isso na verdade era só uma desculpa. Eles na verdade queriam expandir seus territórios. O que vai ajudar muito nesse darwinismo social a ter esse imperialismo
são as ideias de alguns intelectuais que pregavam aí, na verdade, teorias racistas, como esse senhor aí, o Conde de Gobineau, que era francês, inclusive amigo do Dom Pedro. Ele falava que acreditava na eugenia, na superioridade da raça branca, né, da raça europeia, e falava para o Dom Pedro aqui no Brasil que se o Brasil fizesse uma miscigenação, o Brasil poderia aí estar fardado a degeneração, né, que o Brasil não ia evoluir por conta da miscigenação e tal. Bom, então essa reunião aí, Conferência de Berlim, ela acontece então lá, obviamente, na Alemanha, com o intuito de dividir os países africanos e asiáticos, tá? Desrespeitando totalmente a cultura dos países africanos, como se fosse terra de ninguém, como eu já disse. Língua, houve aí várias línguas, é lógico, por conta da influência desses países europeus. Não vão respeitar a religião também, né? Na verdade, os cultos, a África era cheia de tribos, né? E já tinham seus costumes religiosos também. Eles estavam a fim mesmo de pegar tudo, de conseguir seus capitais, e aí tinha que arrumar toda essa desculpa. Aqui tem uma ilustração que mostra bem isso, ó. Aqui representando então os países europeus, né? Dividindo o país, os países da África entre eles. Aqui a gente tem uma ilustração interessante também, que é aqui o mapa aqui de 1880, antes então da Conferência de Berlim. Olha só como era a África, como era a divisão da África, e olha aqui nesse mapa de 1913, já depois da partilha da África, veja como ficou totalmente dividido. Por exemplo, aqui essa faixa amarela ficou sobre a dominação dos ingleses, né? Dos britânicos. Essa parte em azul aqui, dos franceses. Ó, Portugal aqui, o Angola e Moçambique aí, né? Que fala a nossa língua, porque os portugueses colonizaram aí, então, século XIX, século XX, esses países africanos e a sua dominação sobre esses países. Tivemos resistências? Sim. Essas resistências a gente vai estudar aí separadamente, mas vamos falar um pouquinho aí. A Guerra do Ópio, que é a famosa papoula, que é extraída de uma planta e que é uma substância alucinógena, que os chineses estavam curtindo, estavam doidão naquilo, e os ingleses queriam aí a hegemonia das vendas. Houve briga com o governo chinês. Tivemos um tratado onde sempre quem impera vai vencer, no caso, a Inglaterra. Guerra dos Boxers também lá na China. Os lutadores aí dos punhos harmoniosos, eles resolveram também fazer uma revolta contra os ingleses, querendo expulsar os ingleses, a dominação dos ingleses ali na China. Na África do Sul a gente tem a Guerra dos Boeres, que esses boeres eles eram descendentes de holandeses e também vão brigar contra a influência dos ingleses, não diferente da Guerra dos Cipaios lá na Índia. Todos esses movimentos de resistência foram obviamente vencidos pelos países potência, pelos os países imperialistas. Vamos lá. Consequência disso tudo, desse imperialismo e exploração nesses países africanos e asiáticos, principalmente os africanos, que vão sofrer muito mais, tá? É a demarcação de territórios, onde até hoje geram conflitos, tá? Fez aí uma confusão total de forma política, de forma cultural. Várias línguas na África, né? Então a gente tem países lá na África que falam a língua Wolof, né, o Yorubá, e ao mesmo tempo aí da sua língua original, sua língua local, eles também falam o francês, o inglês. Então houve uma confusão aí nessa cultura, além da exploração. Hoje em dia a gente olha para a África como coitadinha, né, como esse povo sofre, mas a gente sabe que a culpa, muito aí dessa culpa, é dos países europeus.
né, que exploraram esses países, deixaram a África, o continente, ou uma grande parte do continente africano naquela situação de fome, falta de saneamento e o preconceito que a gente tem até hoje quando olha para a África, é tudo culpa dos europeus, certo? Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Inscrevam no canal, dependendo de onde vocês estão assistindo, mas inscrevam no canal. E a próxima aula será sobre a Primeira Guerra Mundial. Certo? Até mais. Tchau, tchau.